Existe um momento específico do seu dia, talvez o único momento real que você tem, que acontece no intervalo entre o barulho do mundo lá fora e o silêncio da sua casa. Talvez seja quando você desliga o motor do carro e fica ali, parado, com as mãos no volante, olhando para o nada no meio da garagem escura. Ou talvez seja aquele instante no chuveiro, quando a água abafa o som dos seus próprios pensamentos e você sente o corpo pesar 2 toneladas. É nesses segundos, quando ninguém está olhando, que a armadura cai. Todo mundo lá fora conhece você como a rocha. Você é o pilar da família, o amigo que resolve qualquer crise às 3 da manhã, o profissional que nunca perde o prazo, a pessoa que sempre, invariavelmente, dá um jeito. No Brasil, nós temos um vocabulário muito específico para glorificar isso. Chamam você de guerreiro, de batalhadora, dizem que você tem uma força sobrenatural. E você sorri, agradece o elogio, mas por dentro existe uma exaustão que não é física. É uma exaustão da alma, um cansaço antigo que parece estar alojado na medula dos seus ossos. Porque o que ninguém te disse, e o que você tem medo de admitir, é que essa força toda não é uma medalha. Essa força é um grito de socorro que ficou mudo há muito tempo. Se você sente que pedir ajuda é quase uma ofensa pessoal, se a ideia de depender de alguém faz o seu estômago revirar de ansiedade, ou se você acredita que se parar por apenas 1 minuto, tudo ao seu redor vai desmoronar, então precisamos ter uma conversa muito honesta. Porque isso que você chama de personalidade, a psicologia chama de resposta ao trauma. Estamos falando da psicologia da criança que cresceu rápido demais e se tornou um adulto viciado em não precisar de ninguém. Estamos falando da hiperindependência. Para entender por que você não consegue descansar hoje, precisamos voltar no tempo. Precisamos olhar para aquela criança que você foi. A hiperindependência não nasce do nada. Ela é construída tijolo por tijolo como uma fortaleza de sobrevivência. Geralmente ela começa num ambiente onde os adultos, que deveriam ser os provedores de segurança, estavam indisponíveis. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Pode ser que você tenha crescido numa casa onde o dinheiro era sempre um motivo de pânico, e você aprendeu cedo que pedir um brinquedo ou um passeio causaria dor aos seus pais. Ou talvez você tenha vivido num lar caótico, com brigas constantes, onde você teve que assumir o papel de mediador, o juiz de paz de 7 anos de idade que tentava acalmar os ânimos para poder dormir tranquilo. Ou ainda, você pode ter sido filho de pais imaturos, depressivos ou viciados e inverteu os papéis. Você se tornou o pai ou a mãe dos seus próprios pais. Nesses cenários, o cérebro da criança faz um cálculo simples e devastador. Minhas necessidades são um problema. Quando eu preciso de algo, eu causo estresse. Quando eu sou vulnerável, eu sou rejeitado. Mas, quando eu sou útil, quando eu sou quieto, quando eu resolvo problemas, aí eu recebo migalhas de aprovação. Você aprendeu que o amor não era um direito de nascença, mas uma transação. O amor era o pagamento que você recebia por não dar trabalho. E assim, você assassinou a sua própria infância. Você sufocou a parte de si que queria chorar, que queria colo, que queria ser irresponsável e construiu esse falso eu adulto e competente. Você se tornou um excelente leitor de ambientes. Antes mesmo de entrar na sala, você já sabia escanear o humor da sua mãe pelo barulho da chave na porta ou pelo passo do seu pai no corredor. Você se tornou um especialista em prever catástrofes e evitá-las. E o mundo te aplaudiu. Professores elogiavam sua maturidade, parentes diziam, olha como ele é bonzinho, nem parece criança. E cada elogio era mais um tijolo fechando você dentro dessa torre solitária. O problema é que a criança cresceu, mas o mecanismo de defesa continuou ligado no volume máximo. Hoje, como adulto, essa hiperindependência se manifesta de formas que sabotam a sua felicidade de maneira silenciosa. A característica mais marcante é a incapacidade de confiar. E eu não estou dizendo que você acha que todo mundo vai te roubar.
Eu estou falando de uma desconfiança emocional. Você não consegue delegar tarefas porque, no fundo, acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto você. Ou pior, que se as pessoas fizerem algo por você, elas vão cobrar isso mais tarde com juros altíssimos. Na sua cabeça, a ajuda nunca é gratuita. Ela sempre vem com uma fatura de culpa ou cobrança. Então, você prefere carregar o piano sozinho, a ter que dever um favor a alguém. Você diz, deixa que eu faço, antes mesmo de alguém terminar de oferecer ajuda. É automático. É um reflexo condicionado para evitar a vulnerabilidade. Isso cria um paradoxo cruel nos seus relacionamentos. Você provavelmente é o ombro amigo de todo mundo. As pessoas vêm até você para desabafar, chorar, pedir conselhos e dinheiro. Você atrai pessoas quebradas ou imaturas porque cuidar delas é uma zona de conforto para você. É familiar. Se você está ocupado consertando a vida do outro, não precisa olhar para a bagunça da sua. Mas tente lembrar. Quando foi a última vez que você ligou para alguém e disse, eu não estou bem, preciso que você venha aqui agora, só para ficar comigo? Provavelmente nunca. Ou se fez isso, sentiu uma vergonha tão profunda depois que prometeu nunca mais repetir. Você vive cercado de gente, mas se sente profundamente solitário. E essa é uma solidão que você mesmo arquitetou sem querer. As pessoas ao seu redor acham que você não precisa de nada, porque você atua muito bem. Você montou um palco onde a peça é a vida perfeita e controlada. E esqueceu de deixar uma porta aberta para alguém entrar nos bastidores. Você se ressente secretamente dos seus amigos e parceiros, pensando, ninguém faz por mim o que eu faço por eles. Mas esquece que você nunca deu a eles a permissão ou a oportunidade de cuidar de você. Você treinou as pessoas a serem inúteis na sua vida. E existe o custo físico. O corpo mantém a contagem. Viver nesse estado de hipervigilância, sempre pronto para segurar o mundo, inunda seu sistema com cortisol e adrenalina. Você vive em modo de sobrevivência, mesmo quando está seguro no sofá da sala. É por isso que você se sente culpado quando descansa. Já notou? Se você senta para ver um filme num domingo à tarde, vem aquela voz na sua cabeça listando o que você deveria estar produzindo. O descanso, para o hiperindependente, parece perigoso, parece errado. O silêncio e a calmaria são assustadores, porque na sua infância, a calmaria era só o prelúdio da próxima tempestade. Então, você se mantém ocupado até a exaustão, porque a exaustão é a única coisa que valida a sua existência. Se você não está sofrendo ou se esforçando, você sente que não tem valor. Essa mentalidade de guerreiro, que a nossa cultura brasileira tanto adora, é muitas vezes apenas um trauma não tratado vestido de virtude. Nós romantizamos o sofrimento. Acreditamos que quem aguenta mais dor é mais digno. Mas eu quero te perguntar, digno de quê? De um infarto aos 40 anos? De uma vida em que você é amado pelo que produz e não por quem é? A verdadeira tragédia é que ao se proteger da dor de precisar de alguém, você também se blindou contra a alegria de ser cuidado. Você bloqueou a intimidade real, porque intimidade requer que o outro veja as suas feridas, não apenas os seus troféus. Se você nunca mostra onde dói, ninguém pode te curar. Então, como saímos desse labirinto? Como desativar uma programação que está rodando no seu sistema operacional há décadas? A resposta não é simples e não é bonita. Carl Jung, o psiquiatra suíço, falava sobre o trabalho da sombra. A sua sombra não é apenas o seu lado ruim, é tudo aquilo que você reprimiu. E no seu caso, a sua sombra é a sua vulnerabilidade. A sua cura começa quando você para de ter nojo da sua própria necessidade humana. O primeiro passo é o luto. Você precisa chorar. Não o choro de estresse porque o boleto venceu, mas o luto pela criança que você não pode ser. Você precisa olhar para trás e reconhecer que foi injusto. Sim, foi injusto colocarem tanto peso nos ombros de uma criança. Não era sua responsabilidade salvar o casamento dos seus pais.
nem equilibrar as finanças da casa, nem ser o terapeuta da sua mãe. Validar essa dor é crucial. Pare de dizer, mas todo mundo tem problemas, eu tive teto e comida. A negligência emocional é real e deixa cicatrizes profundas. O segundo passo é praticar a decepção deliberada. Isso vai soar terrível para você, mas é libertador. Escolha decepcionar alguém. Diga não para um favor que você faria apenas por obrigação. Deixe uma louça suja na pia de um dia para o outro. Permita que um silêncio constrangedor aconteça numa conversa sem que você corra para preenchê-lo com piadas ou soluções. O mundo não vai acabar. O teto não vai cair. E o seu sistema nervoso precisa desesperadamente dessa prova empírica. A prova de que você pode ser imperfeito e ainda assim estar seguro. Você precisa aprender a receber. E isso vai começar pequeno. Quando alguém te elogiar, não desvie o assunto. Não diminua sua conquista. Apenas diga obrigado e sinta aquilo entrar. Quando alguém oferecer ajuda para carregar uma sacola, deixe. Sinta o desconforto, a coceira na pele de querer tomar a sacola da mão da pessoa, respire fundo e deixe a ajuda acontecer. Você está reprogramando seu cérebro para entender que o amor não é um fardo. Isso também envolve reavaliar seus relacionamentos. Olhe para as pessoas à sua volta. Elas estão com você porque amam a sua alma ou porque amam a utilidade que você tem na vida delas? Se você parasse de resolver tudo hoje, quem ficaria? Essa pergunta é assustadora, eu sei. Mas é melhor ter uma ou duas pessoas reais ao seu lado do que uma multidão de parasitas emocionais que só consomem sua energia. Você não precisa matar o guerreiro dentro de você. Essa resiliência te trouxe até aqui. Ela te manteve vivo. Mas agora, a guerra acabou. Você já é adulto. Você tem recursos que aquela criança de 7 anos não tinha. Você pode se proteger. Você pode ir embora. Você pode impor limites. Você não precisa mais estar em modo de batalha 24 horas por dia. É hora de pendurar a espada e permitir-se ser apenas humano. Humano envolve cansar, envolve não saber a resposta, envolve errar o caminho, envolve precisar de um abraço sem ter que dar nada em troca. Eu quero que você faça um exercício mental agora. Imagine aquela versão criança de você, aquela que estava assustada, aquela que decidiu que precisava ser forte para ser amada. Visualize essa criança na sua frente agora. Ela está cansada. Ela está segurando um peso muito maior do que ela aguenta. O que você, o adulto de hoje, diria para ela? Você não diria, engole o choro. Você não diria, seja forte. Você se abaixaria, olharia nos olhos dela e diria, pode soltar. Eu tô aqui agora. Eu assumo daqui. Você pode brincar. Você pode descansar. Você não precisa mais salvar ninguém. Essa é a conversa mais importante da sua vida. E ela não acontece uma vez só. Ela precisa acontecer toda vez que a ansiedade bater, toda vez que a culpa pelo descanso aparecer. Você é o pai e a mãe que você nunca teve. A jornada para deixar a hiperindependência não é sobre se tornar fraco. É sobre se tornar inteiro. A verdadeira força não é nunca cair. É saber que se você cair, existem mãos dispostas a te segurar. E ter a humildade corajosa de estender a sua mão e aceitar esse toque. O seu valor não está no que você faz, no quanto você aguenta ou em quantos problemas você resolve. O seu valor é intrínseco. Você merece ocupar espaço no mundo simplesmente porque existe. Você merece amor que não seja um salário pago por bom comportamento. Respire fundo agora. Solte os ombros que estão tensionados perto das orelhas. Destrave a mandíbula. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Está tudo bem. Você não precisa resolver nada agora. Por este momento,
Por apenas este momento, você tem permissão para apenas ser. E se esse vídeo tocou em algum lugar profundo aí dentro, se fez sentido para aquela criança que ainda vive em você, eu quero te pedir uma coisa. Não é um like, não é um compartilhamento. Eu quero que você vá até os comentários e responda a uma pergunta se tiver coragem. Com quantos anos você sente que teve que deixar de ser criança? Qual foi o momento em que você percebeu que estava sozinho? Escrever isso é o começo de tirar esse segredo da sombra e trazê-lo para a luz. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fique bem e, por favor, tente descansar.